Meus irmãos, mesmo assentados, eu convido a igreja para abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a mesma carta que lemos pela manhã, e como não concluímos a mensagem, estaremos concluindo agora à noite. Filipenses, capítulo 2, verso 12 e o verso 13. Os irmãos acompanharão a leitura mesmo assentados. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Senhor, nosso Deus e Pai, fala o nosso coração nesta noite. Que, ó Deus, a Tua palavra tenha guarida nos corações que ouvirão. Abençoe, ó Deus, cada um de nós, por Tua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, pela manhã nós já iniciamos mostrando que o apóstolo Paulo escreveu esta carta, por isso que ele está justamente enfatizando que não está presente ali naquela igreja, porque ele estava preso em Roma. Quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, ele estava encarcerado. E ele escreveu essa carta, irmãos, com dois objetivos principais. Primeiro, agradecer uma oferta que Epafrodito tinha enviado, a igreja tinha enviado através de Epafrodito, esta oferta a Paulo, e também fortalecer esta igreja no contexto em que eles viviam. A cidade de Filipos, como eu falei pela manhã, era uma cidade que era dominada pelo Império Romano, fazia parte do Império Romano, era uma cidade que os moradores ali pagavam tributos a César, e por isso eles gozavam de privilégios de serem cidadãos romanos. E como eu falei pela manhã, como é bom você ter dupla cidadania. Muitos tanto batalham pela cidadania americana, cidadania britânica, cidadania portuguesa. Como é bom você ter a cidadania de um país rico, que lhe dê suporte, que lhe dê segurança, que lhe dê condição. Assim é a cidade de Filipos. Quem morava ali tinha cidadania romana. Naquela cidade havia segurança, havia suporte, havia todas as condições que alguém poderia ter uma vida confortável. E muitas vezes, irmãos, quando nós temos uma vida confortável financeiramente, fisicamente, emocionalmente, nós muitas vezes nos achamos autossuficientes. Esse era um grande problema que os crentes em Filipos tinham, porque muitas vezes eles tinham uma vida muito tranquila. Era um lugar que tinha segurança, que tinha tudo o que eles precisavam, e muitas vezes você se tornava uma pessoa que começava a esquecer do Senhor, achando que você era autossuficiente. Paulo escreve àqueles crentes, lembrando que mesmo eles tendo a graça de Deus, de terem cidadania romana, de terem acesso à segurança, à saúde, à alimentação, eles não esquecessem que eles não eram cidadãos da terra, e sim cidadãos dos céus. Esse é o objetivo que Paulo escreve essa carta. Lembrando aos crentes de Filipos que eles tinham dupla cidadania, mas não pelo fato de serem filipenses e serem romanos, não. Era de serem cristãos que tinham cidadania da terra, mas a maior cidadania deles era a celeste. E Paulo lembra a eles isso aí. Olha, a nossa cidadania é a do céu. Vivam na expectativa de que nós precisamos estar preparados, irmãos, para nos encontrarmos com o Senhor. Muitas vezes nós vivemos essa vida preocupados com as coisas daqui, trabalhando, querendo ganhar, querendo comprar, querendo conquistar, esquecemos que a nossa cidadania é celeste. Nós devemos estar preocupados sim em acumular os tesouros no céu e não aqui. O próprio Jesus diz: não acumuleis tesouro na terra, onde o ladrão, onde a traça, eles roubam, eles levam. Acumuleis tesouros nos céus. Lembro muito de uma experiência que nós tivemos ao conhecer um pastor nobre. Talvez aos olhos humanos nem tanto, mas aos olhos de Deus ele tinha uma nobreza belíssima, chamado pastor Sérgio. Gostava muito dele. No período em que eu fui presbítero na igreja, na primeira igreja, tive o privilégio de conviver bastante com o Sérgio, e era um homem de Deus, um homem simples, e era um homem de Deus, um servo do Senhor, que resolveu viver a sua vida para servir ao Senhor. Um grande evangelista no centro de Recife. O seu maior local de evangelismo era os ônibus. E eu, como presbítero, eu recebia todo mês o relatório de Sérgio do seu trabalho.
quantos folhetos ele entregava, quantas pessoas ele falava de Cristo. Meus irmãos, que vida belíssima de servo. Tive o privilégio de ir aonde servo morava, numa comissão do conselho, porque nós precisávamos induzi-lo a sair dali do centro de Recife. Era um lugar difícil, de difícil acesso, não confortável, um prédio muito cheio de pessoas não corretas, prostíbulos muito próximos, e servo dizia, de lá eu não saio, porque é lá que eu prego o Evangelho. Eu não saio, não tinha quem tirar servo dali. Um homem do Senhor, um homem de Deus, um exemplo de cristão, que ele dizia, eu estou aqui para acumular tesouros nos céus e não na terra. Servo não casou, não teve filhos, e quando o servo faleceu, um dos pregadores do sepultamento de servo afirmou diante do seu corpo, disse, esse homem não deixou nada, levou tudo. Não deixou nada. Não deixou nada. Ele levou tudo. Por isso, irmãos, é assim que nós devemos viver. Preocupados naquilo que iremos levar e não naquilo que iremos deixar. Certa vez um pregador fez uma pergunta bastante interessante. Ele disse, alguém já viu um caminhão de mudança acompanhando um cortejo fúnebre? Eu nunca vi. Porque ninguém leva nada. Ninguém leva nada. Por mais rico você possa ser, por mais nobre que você possa ser nessa terra, por mais bens que você tenha, ao partir você irá sem absolutamente nada. Porque ninguém leva nada daqui. E o pregador daquele sepultamento afirmou, pastor Servo não deixou nada. Não deixou nada. Ele levou tudo. Que grande privilégio, irmãos, é quando nós entendemos que a nossa cidadania celeste é nela que nós devemos investir. Nós temos investido muito nas coisas da terra. Nosso tempo, nossa saúde, nosso dinheiro, nosso. Porque nos dias de hoje a sociedade diz que o ser humano é o centro de todas as coisas e não Deus. A sociedade nos dias de hoje diz que o homem é o centro de tudo. E muitas vezes o homem só pensa em eu, nas minhas coisas, no meu. E Paulo escreve essa carta para lembrar os crentes de Filipos, irmãos, que a nossa cidadania, o nosso investimento, não pode ser nas coisas dessa terra, mas nas coisas do céu. E o texto vai nos lembrar algo importante, como eu lembrei pela manhã. Primeiro ponto, vai lá no verso 12 comigo. O apóstolo Paulo vai dizer, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porque Paulo tinha fundado aquela igreja na sua segunda viagem. Paulo tinha ido lá em Filipos, e na sua mensagem, uma mulher se converteu chamada Lídia, vendedora de púrpura. Na sua ida também a Filipos, um carcereiro se converteu e toda a sua família foi batizada. E ali se fundou uma belíssima igreja. Igreja de gente crente, gente que amava o Senhor. Gente que mandava ofertas para Paulo, gente que se preocupava com a vida de Paulo, orava por ele, mandava ofertas, ajudava Paulo no seu ministério. E aí ele vai dizer, olha, como vocês obedecessem, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, agora que eu estou em Roma, preso, e eu estou escrevendo para vocês, meus queridos, e veja que ele escreve para os amados, ou seja, Paulo não escreve essa carta para os habitantes de Filipos. Paulo escreve essa carta para os habitantes de Filipos, que são membros da igreja. Ele escreve para os crentes, para os amados. Essa carta é destinada para aqueles que têm cidadania celeste. Ele escreveu essa carta, não foi para os membros, não foi para os habitantes de Filipos, mas para os crentes que moravam em Filipos. E ele vai dizer, olha, a cidadania de vocês é celeste. E aí, meus irmãos, eu gostaria de chamar a atenção de um aspecto importante. Veja que lá no capítulo 3, no verso 20, como Silas leu pela manhã, ele vai convidar aqueles crentes para viverem como cidadãos agora dos céus. Os perfis de vocês, a sua cidadania, vocês devem viver de modo digno, porque vocês são cidadãos dos céus. Dos céus. E ele faz esse alerta e chama a atenção para aqueles crentes, irmãos, que nós precisamos estar deixando de que os nossos olhos fiquem ofuscados pelas seduções de um mundo sedutor, de uma sociedade sedutora, que nos seduz muito. Realmente eu não tenho dúvida da importância de nós gozarmos de uma vida gostosa e prazerosa. É bênção de Deus.
você ter saúde, você ter dinheiro. Dinheiro não é mal, dinheiro é bênção, como nós falamos na escola dominical pela manhã. Você ter uma família, é tudo bênção. Mas nós não podemos depositar toda a expectativa de vida nessas coisas. Esse é o problema. Essa é a raiz de todos os males. Quando nós agora vamos viver somente olhando para a terra, esquecermos de que somos cidadãos dos céus e que nós devemos estar depositando os nossos tesouros no céu. Essa é a preocupação de Paulo, que ele chama a atenção dos crentes de Filipos. Mas veja comigo, irmãos, o que Paulo vai dizer a eles. Lá no verso 12, no final, vá comigo, ele diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Veja, Paulo está mostrando claramente que a salvação pode ser desenvolvida. Veja, a conquista da salvação é dom de Deus. É dom de Deus. No capítulo 6, verso 23 de Romanos, o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, a salvação é dom gratuito de Deus. Paulo sabia muito bem disso. Paulo sabe que salvação não se compra. Hoje, irmãos, com essa grande heresia que se mostra em várias seitas, dizendo que o homem pode conquistar diante de Deus algo, muitos pregadores idólatras movimentam multidões, dizendo que eles podem ser vistos por Deus através de atitudes e ações humanas. Por exemplo, subindo o Morro da Conceição de joelho, subindo um monte tal, colocando um copo d'água sobre a televisão, comprando uma rosa ungida. E através dessas atitudes eles dizem que as pessoas agindo dessa forma podem ser vistas por Deus e Deus ver nelas alguma obra viável. Isso é uma grande heresia. Porque o apóstolo Paulo, ele vai mostrar que a salvação é um dom gratuito de Deus. Em Efésios capítulo 2, verso 8, ele diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Portanto, irmãos, essas heresias que levam multidões a fazerem algo para serem vistos por Deus, é mentira, é falácia, O homem não precisa fazer nada para que Deus possa o salvar, para que Deus possa o dar vida. Grande privilégio, é a graça de Deus, somente ela. Foi a graça de Deus que me alcançou e a graça de Deus que te alcançou. Nada fizemos por isso. Porém, Paulo está chamando a atenção para algo especial aqui. Paulo está apelando para um estilo de vida consistente. Como cidadãos dos céus, nós devemos desenvolver a salvação que Deus nos deu. Paulo está nos dizendo que é obrigação do homem se santificar, estar preocupado com a sua relação com Deus, caminhar em direção à cruz, fugir do pecado, fugir da sedução, fugir do seu coração. Lembro muito que alguns anos atrás, logo depois que fui ordenado, alguém me perguntou assim, numa reunião do presbitério: pastor Wilson, o senhor foi ordenado há pouco tempo, quais são os grandes problemas, qual é o maior problema hoje que o senhor aponta no seu ministério? Eu digo a ele: olha, o meu maior problema foi, nesses poucos dias que eu fui ordenado, está sendo, e eu sei que será para sempre, eu mesmo. O grande problema do meu ministério sou eu, é o meu coração, e eu tenho que dominá-lo sempre. Isso é um grande perigo, porque o nosso coração é enganoso, é perigoso. Nós devemos sempre, irmãos, dominá-lo. O que Paulo está dizendo aqui, para que nós dominemos o nosso coração, que nós tenhamos cuidado com os nossos intuitos de pecado, com os desejos do pecado, porque, irmãos, é no nosso coração que procedem desígnios maus. Nós somos depravados. Agostinho, no quarto século, uma das coisas que ele mais bateu na tecla contra Pelágio, e ele lutou contra Pelágio, escrevendo teses maravilhosas sobre a depravação total. E Agostinho, ele dizia: o homem é depravado, sim. Não tem como, no nosso DNA está o mal impregnado. As pessoas já nascem pecadoras. Não existe essa coisinha de dizer a criança é um anjinho. Não.
A criança é um pecadorzinho. Se ela tiver um dia de idade, ela é um pecadorzinho de um dia de idade. Nós já nascemos pecadores, porque nós somos depravados no nosso coração, no nosso DNA, está impregnado o pecado. E Paulo chama a atenção desses crentes dizendo: cuidado, meu querido, desenvolver a vossa salvação, tenham cuidado, porque nós temos uma tendência pecaminosa, perigosa. Dominem o seu coração é perigoso. Outro perigo que ele nos chama a atenção é com o mundo é sedutor. Além do meu coração ser perigoso, o mundo nos seduz, as oportunidades nos seduz. Nós vivemos numa sociedade que ter é mais importante do que ser. E para que eu possa ser visto e respeitado, eu quero possuir. Quanto mais você possui, quanto melhor roupa você está usando, você é mais bem visto. Quando o seu carro tem uma melhor marca, você é mais respeitado. E com esse objetivo, as pessoas esquecem de ser e partem por qualquer preço para ter, para possuir. Eu tenho visto, irmãos, mulheres deixando seus lares porque tem que ter conquistas pessoais e profissionais, esquecendo da responsabilidade que elas têm, sim, de serem profissionais e terem crescimento, sem dúvida. O crescimento da mulher, o profissionalismo, é uma bênção do Senhor e ela deve investir, sim, estudar, se preparar, galgar posições. Isso é belíssimo. Mas ela não pode esquecer do seu papel de mulher e de mãe na sua casa. Tem muitas mulheres terceirizando esse papel, colocando na mão de outrem. Crianças sendo educadas por outras pessoas, quando as mães deveriam se responsabilizar por isso. Então, portanto, irmãos, o apóstolo Paulo nos chama a atenção para que nós possamos desenvolver a nossa salvação. Sim, essa doutrina é a doutrina da responsabilidade do homem. O homem é responsável pelos seus atos, sim. Muitas vezes, diante da doutrina da soberania de Deus, nós achamos que o homem não tem responsabilidade nenhuma, e Deus é responsável por tudo. E qualquer coisa nós culpamos Deus. Como Deus é soberano, eu vou dizer: o Senhor é culpado, porque o Senhor deixou que isso acontecesse comigo. Não, irmãos, não. A doutrina da responsabilidade do homem é clara na Bíblia. E Paulo está trazendo aqui uma responsabilidade e nos dizendo que nós devemos nos preocupar com a nossa santificação, desenvolver a vossa salvação. É uma responsabilidade do homem. Nós iremos ser cobrados por tudo isso. Nós prestaremos conta. Todos prestarão contas do que estão fazendo. Ninguém está livre disso. E Paulo chama a atenção disso: cuidado, desenvolver a vossa salvação. Mas olha, o mesmo texto que fala da responsabilidade do homem, ele fala da soberania de Deus. Veja no verso 13 como é que Paulo termina. Depois Paulo diz: olha, vocês, irmãos, têm a responsabilidade de desenvolver a vossa salvação, ter zelo, ter cuidado, estudar, se preparar, evitar o pecado. Ele termina assim, verso 13: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Lá em Efésios, o apóstolo Paulo também faz uma afirmação maravilhosa. No capítulo 1, verso 11, a Bíblia diz que Deus é aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Romanos capítulo 9, 19, o apóstolo Paulo afirma: e que ninguém jamais resistiu à sua vontade. Mostra que Deus é soberano. Veja que esse é um grande paradoxo da teologia. Existem duas verdades na Bíblia. Deus é soberano e Ele faz tudo como quer. Ninguém pode dizer a Deus: mas tu fizeste isso, tu permitisse isso. Ele diz: eu faço o que eu quero da sua vida, ponto final. Por outro lado, nós vamos ver verdades lindas que falam da responsabilidade do homem. E agora, a única coisa, irmãos, que nós precisamos entender em relação a isso é que nós precisamos aceitar as duas verdades e não queremos explicar uma pela outra. Elas são chamadas de paradoxo. São duas verdades que a gente não consegue entender uma pela outra, porém não são contraditórias. Seria um erro eu dizer que a verdade da soberania de Deus é contraditória com a verdade da responsabilidade do homem. Não há contradição, porque a Bíblia não contradiz nada.
Elas não são, elas aparentemente são contraditórias, mas não são. Mas são duas verdades que nós precisamos entender. Deus é soberano, o homem é responsável pelo que ele faz. E Deus é soberano. E nada foge dos olhos do Senhor. Alguém certa vez chegou para um pastor e disse: pastor, como é que eu devo viver desta agora? Se a Bíblia diz que Deus é soberano, e que eu sou responsável, como é que eu devo viver? O pastor respondeu: você deve orar, reconhecendo que em tudo depende de Deus. E você deve viver, reconhecendo que tudo depende de você. E assim você vai entender um pouco esse grande paradoxo. Mas, meus irmãos, essas duas verdades, elas não estão na Bíblia para que nós queiramos entender uma com a outra. Uma não anula a outra. Nós não podemos pegar textos que falam da responsabilidade do homem e dizer: está vendo aí? Portanto, o homem tem o direito. Não, o homem não tem direito de nada diante de Deus. Não temos direito nenhum. Porque o próprio Paulo diz: ele é aquele que faz do barro, ele é o oleiro, que faz uma peça para a honra e para a desonra. E ele faz como ele quer. E quem é aquele que pode dizer: mas Senhor, por que tu me fizeste assim? Não podemos nem perguntar a ele. Não temos nem esse direito. Porque o Senhor é soberano. Portanto, irmãos, o que Paulo está mostrando aqui é que o nosso Deus é soberano. Mas que nós devemos ter responsabilidade pelos nossos atos. Isso é muito sério. Desenvolvei a vossa salvação. Eu terminaria, irmãos, chamando a atenção para os irmãos e perguntando a cada um: como cidadão do céu, você tem desenvolvido a sua salvação? Você tem sido um verdadeiro mordomo do Senhor? Hoje pela manhã eu brinquei na classe aqui falando sobre dízimo. E eu brinquei e disse assim: irmãos, 10% daquilo que nós ganhamos, nós devolvemos para o Senhor. E os 90%, alguém disse: os 90% é rentabilista. Eu disse: não, 90% é do Senhor também. Ou seja, nós não temos nada. Agora, Ele, por sua misericórdia, nos dá o privilégio de administrarmos de forma correta, como servos dele, os 90% que Ele nos dá, para a glória dele, para que o nome dele seja honrado. Porque nós nada mais, nada menos somos doulos do Senhor. O que é doulos? Escravos do Senhor. Nós somos doulos, servos. E aos servos Ele dá o privilégio da mordomia, de podermos usar as coisas que Deus nos dá com a nossa própria vontade. Temos liberdade para isso. Mas é por isso que Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação. Meus irmãos, como está o seu tempo? Como você tem usado os bens que Deus lhe confiou? A sua profissão, a sua conta bancária, a sua saúde, os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo. Como é que você tem usado tudo isso? Você tem usado isso para honrar e glorificar o Senhor? Ou você tem usado isso para o seu bel prazer? Como é que você tem usado os bens que Deus lhe confiou? O seu tempo, a sua profissão, a sua família. Como é que você tem usado? Você tem vivido uma vida cristã prática? Como é que tem sido a sua vida? A igreja que Deus lhe deu como meio de graça, para você desenvolver sua salvação, você tem sido fiel ao Senhor? Você tem sido um cristão autêntico? Você, como membro da igreja, você tem sido exemplo? Você tem obedecido o Senhor através dos seus deveres? Você tem cumprido seus deveres como membro da igreja? Ou você tem sido relapso, brincado com o Senhor, zombado de Deus? Porque, meus irmãos, quando nós brincamos com as coisas do Senhor, nós zombamos dele. Como é que você tem usado o seu tempo, os seus dons, a sua profissão? Como é que você tem usado a sua saúde? Você tem usado pelo Senhor através dos bens que Deus confiou a você? Você tem glorificado o nome do Senhor? Meus irmãos, mordomia cristã é um assunto muito sério. Muito sério. Eu,
domingo passado eu resolvi parar um pouco a exposição de Gênesis, parar um pouco a exposição de Atos, e disse: eu preciso trazer para a igreja textos bíblicos, mensagens bíblicas que falam sobre mordomia. Porque nós precisamos aprender, irmãos, que nós somos mordomos do Senhor, nós somos servos de Deus, nós somos doulos. Nós não temos nada, tudo que Deus nos confiou é dele. E domingo eu me entristeci ao conversar com um membro da igreja, e ele disse: pastor, meu dízimo eu administro, eu faço para o meu dízimo o que eu devo, o que eu acho que devo fazer. Eu disse: que engano, meu irmão, você está enganado, que engano, você não pode fazer isso. Porque a palavra diz: trazei todos os dízimos para a casa do Senhor, para a casa do tesouro. Agora, se você quiser ajudar os pobres, ajude com suas ofertas, mas você não tem o direito de roubar o Senhor, porque você está roubando o Senhor. E aí eu fiquei preocupado, irmãos, quando cheguei em casa. Eu disse: eu preciso avisar a minha igreja, outros membros precisam saber. Eu que não quero nunca que um crente possa chegar para mim depois de anos e dizer: pastor, o senhor não me avisou, o senhor não me avisou. Eu disse: eu preciso avisar a minha igreja. E por isso, irmãos, durante alguns domingos eu estarei trazendo mensagens sobre mordomia. Mordomia não é somente dinheiro, mordomia é tempo, é profissão, é saúde, é família. Mordomia é tudo. E muitas vezes nós não temos sido mordomos fiéis ao Senhor. Deus tem nos dado grandes e maravilhosas bênçãos, e nós não temos, através das bênçãos que Ele nos dá, glorificado o seu nome. Como tem sido, irmãos, o seu relacionamento com Deus em relação ao que Ele tem lhe dado, os dons que Ele lhe deu, os talentos? Quantos têm colocado os talentos embaixo da cama? Quantos poderiam estar usando os talentos que Deus nos deu para glorificar e louvar o nome dele? Estão colocando, estão escondendo. Quantos estão usando mal a sua família, seus filhos? Quantos filhos fora da igreja? Responsabilidade dos pais. Responsabilidade dos pais. Certa vez eu estava entrando, fui fazer uma visita a uma igreja, onde os meus filhos são membros, e ao entrar nessa igreja, uma senhora falou assim: o senhor é pai de fulano e de fulano? Eu falei assim: sou. Aí essa mulher teve não sei o que, ela disse: mas o senhor é um homem sortudo, né? Eu disse: como é, minha irmã? Sou um homem sortudo para ter filhos crentes. Como é? Eu disse: vem cá, minha irmã, deixa eu dizer isso. Não, isso não é sorte, não. Isso é suor, isso é oração, isso é luta. Quando Deus nos dá os filhos, irmãos, Ele nos dá os filhos para nós educarmos, dizemos a Ele: você precisa amar o Senhor, você precisa amar o Senhor, e para isso são dias de oração, é esforço. Eu cheguei para ela e disse: os seus estão onde? Quantos a senhora tem? Ela disse: eu tenho os meus da idade dos seus. Eu disse: eles estão onde? Onde é que eles estão? Irmãos, o que vocês têm feito com seus esposos, esposas, filhos? Que pena! Que pena! Quantas vezes não temos sido exemplo dentro de casa? E os filhos vão olhar os exemplos negativos e não vão amar o Senhor. Como é que você quer ensinar o seu filho a amar o Senhor se você não mostra isso? Se você não ama? Se qualquer motivo é motivo para você ficar em casa? Se por qualquer motivo você deixa de ir à igreja? Como é que você quer ensinar o seu filho a ir para a igreja se você não vai? Se qualquer coisa é motivo para você não vir para a igreja? Meus irmãos, nós temos brincado com o Senhor. Isso é muito sério. Mordomia é um tema muito sério nas nossas vidas. Mordomia não trata só de dinheiro, trata de vida. Que nós possamos, irmãos, estar cada dia mais envolvidos com o Senhor, desenvolvendo a nossa salvação. Quando Paulo chama os crentes em Filipos: desenvolver a vossa salvação, é chamando a atenção para homens e mulheres cristãos lembrarem que são cidadãos dos céus e precisam estar preocupados em agradar a Deus e são responsáveis por isso. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos na Tua presença nesta noite festiva, quando podemos, ó Deus, ter o privilégio de dar posse ao servo do Senhor,
presbítero que foi chamado pelo Senhor para estar à frente da igreja. Que privilégio é termos homens que assumem essas responsabilidades, deixando muitas vezes seus afazeres, investindo na obra, desenvolvendo a sua salvação. Que privilégio, ó Deus, é vermos irmãos usando seus dons, seu tempo, para amar, para mostrarem que estão desenvolvendo a salvação ao nosso Deus, guardando tesouros dos céus. Nosso Deus, se tem alguém aqui que precisa entender, que precisa, ó Deus, dedicar a sua vida ao Senhor, que essa noite seja uma noite de decisão, que essa pessoa não possa voltar para a sua casa fria e sem nenhum envolvimento com o Senhor. Que essa noite seja uma noite de decisão, que por tua misericórdia, o Espírito Santo possa transformar esses corações. Mas se tem alguém aqui, ó Deus, envolvido com o Senhor, amando o Senhor, dedicando seus bens ao Senhor, sua vida, sua saúde, seu corpo, sua família, e cada dia mais deseja desenvolver a sua salvação ainda mais, que tu possas abençoar ricamente essas pessoas, dando a elas, ó Deus, cada vez mais a bênção e a graça de terem saúde, de terem, ó Deus, bens, de terem profissão, de serem ricamente abençoados por Ti. Aumente os seus dons, para que eles possam desenvolver cada vez mais, sendo bênçãos aqui na igreja. Nosso Deus abençoe todos os nossos queridos que precisam realmente, ó Deus, estar preocupados com a nossa cidadania dos céus, e não somente com as coisas da terra. Nós possamos colocar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, porque todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Fiquemos de pé, irmãos, e recebamos a bênção apostólica. Receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, as doces e benditas consolações do Espírito Santo estejam sobre vós e convosco permaneçam para todo sempre.